Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um instante diário do nosso retiro quaresmal. Estamos fazendo um itinerário muito bom com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos conduz nas meditações e considerações sobre as eternas verdades por meio desse livro, Preparação para a Morte. Bom, hoje nós já estamos na 21ª consideração. O tema de hoje diz respeito à vida infeliz dos pecadores e a vida ditosa daquele que ama a Deus. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 21ª. Vida infeliz dos pecadores e vida ditosa do que ama a Deus. Não há paz para os ímpios, disse o Senhor. Muita paz para os que amam tua lei. Ponto 1. Nesta vida, todos os homens se esforçam para conseguir a paz. Trabalham o comerciante, o soldado, o advogado, porque pensam que realizando tal negócio, obtendo tal promoção, ganhando tal demanda, alcançarão os favores da fortuna e poderão gozar da paz. Mas, ó pobres mundanos, que procurais a paz no mundo que não a pode dar. Deus somente não-la pode dar. Dá a teus servos, diz a Igreja em suas preces, aquela paz que o mundo não pode dar. Não pode o mundo com todos os seus bens satisfazer o coração humano, porque o homem não foi criado para essa espécie de bens, mas unicamente para Deus, de modo que somente em Deus pode encontrar felicidade e repouso. O ser irracional, criado para gozos materiais, procura e encontra a paz nos bens terrestres. Dai a um jumento um feixe de capim, dai a um cão um pedaço de carne, e ficarão satisfeitos, sem desejar mais coisa alguma. Mas a alma, criada para amar a Deus e unir-se só a Ele, não encontra paz nos deleites sensuais, no contentamento dos sentidos. Só Deus a pode fazer plenamente feliz. Aquele rico de que fala São Lucas tinha obtido de seus campos abundantíssima colheita. E dizia de si para si consigo: minha alma, agora possuis muitos bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe. Mas este rico infeliz foi chamado louco, e com toda razão, diz São Basílio. Desgraçado, exclama o santo, acaso te equiparas a um animal e pretendes contentar tua alma com beber e comer e com os deleites sensuais? O homem, escreve São Bernardo, poderá fartar-se, mas nunca satisfazer-se com os bens do mundo. O próprio santo, comentando este texto do Evangelho, eis que abandonamos tudo, diz que observou muitos loucos com diversas manias. Todos, acrescenta, sofriam de fome devoradora, mas uns se saciavam com terra, símbolo dos avarentos. Outros aspiravam o ar, figura dos vaidosos. Outros, ao redor da boca de uma fornalha, recebiam as fugazes centelhas, imagem dos iracundos. Aqueles, enfim, símbolo dos desonestos, de um lago fétido bebiam suas águas corrompidas. E dirigindo-se depois a todos, exclama o santo: ó insensatos! Não vedes que todas estas coisas, longe de extinguirem a fome, só a atiçam? Os bens do mundo são bens aparentes, e por isso não podem satisfazer o coração humano. Assim, o avarento, quanto mais entesoura, mais quer entesourar, diz Santo Agostinho. O impudico, quanto mais se engolfa nos prazeres de seu vício, mais desgosto e cada vez mais terríveis desejos sente.
E como é que poderia tranquilizar-se seu coração com a imundície sensual? O mesmo sucede ao ambicioso, que aspira a saciar-se com o fumo sutil das vaidades, poder e riquezas. Porque o ambicioso atende mais ao que lhe falta do que ao que possui. Alexandre Magno, depois de ter conquistado tantos reinos, lamenta-se por não ter adquirido o domínio das demais nações. Se os bens da terra pudessem contentar o homem, os ricos e os monarcas seriam plenamente felizes, mas a experiência prova o contrário. É o que afirma Salomão, que assegura não ter negado nada a seus desejos, e contudo exclama: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o que quer dizer? Tudo quanto há no mundo é mera vaidade, mentira e loucura. Vamos rezar juntos. Que me resta, meu Deus, das ofensas que vos fiz, senão amarguras e penas e méritos para o inferno? Não me acabrunha a dor que sinto, antes me consola e alivia, porque é um dom de vossa graça que se une à esperança de que me quereis perdoar. O que me aflige é o muito que vos hei injuriado, meu Redentor, que tanto me amastes. Merecia então, Senhor, que me abandonasseis em vez disso. Vejo que me ofereceis o perdão e que sois o primeiro a procurar a paz. Sim, meu Jesus, desejo a paz convosco e mais que todas as coisas desejo a vossa graça. Arrependo-me, bondade infinita, de vos ter ofendido e quisera morrer de pura contrição. Pelo amor que tivestes comigo, morrendo por mim na cruz, perdoai-me e acolhei-me em vosso coração. Mudai o meu de tal modo que, se muito vos ofendeu no passado, mais passe a vos agradar no futuro. Renuncio por vosso amor a todos os prazeres que o mundo possa oferecer-me e tomo a resolução de perder antes a vida do que a vossa graça. Dizei-me o que quereis que eu faça para servir-vos, pois que desejo executá-lo. Nada de prazeres, nem de honras e riquezas. Só amo a vós, meu Deus, meu gozo, minha glória, meu tesouro, minha vida, meu amor e meu tudo. Socorrei-me, Senhor, para que vos seja fiel. Concedei-me o dom do vosso amor e fazei de mim o que vos aprouver. Maria, Mãe e Esperança nossa, depois de Jesus Cristo, acolhei-me sob vossa proteção e fazei que eu seja todo de Deus. Ponto segundo. Além disso, disse Salomão que os bens do mundo não apenas são vaidades que não satisfazem a alma, mas que são penas que afligem o espírito. Os pobres pecadores pretendem ser felizes carregados de suas culpas, mas só encontram amarguras e remorsos. Nada de paz nem de tranquilidade. Deus nos disse: não há paz para os ímpios. Primeiramente, o pecado traz em si o temor profundo da vingança divina. Pois assim como um homem que tem um poderoso inimigo não vive tranquilamente, como poderá o inimigo de Deus repousar em paz? O caminho do Senhor causa espanto para os que praticam o mal. Quando a terra treme ou o trovão ribomba, como estremece aquele que se acha em pecado? Até o suave movimento da folhagem às vezes lhe causa pavor. O zunido do terror amedronta constantemente os seus ouvidos. Foge sem ver quem o persegue, porque seu próprio pecado corre atrás dele. Caim matou seu irmão Abel e exclamou logo: todo aquele que me encontrar me matará. E não obstante o Senhor lhe ter assegurado que nada lhe aconteceria, diz a Escritura, Caim andou sempre fugitivo e errante. Quem era o perseguidor de Caim, senão o seu próprio pecado? Além disso, a culpa anda sempre acompanhada do remorso, esse verme roedor que jamais repousa. Dirija-se embora o pobre pecador a banquetes, saraus e teatros,
a voz da consciência o acompanha e lhe diz: estás no desafeto de Deus. Se morreres, para onde é que irás? O remorso é pena tão angustiosa, mesmo nesta vida, que alguns desgraçados, para se livrar de seu peso, suicidam-se. Um desses foi Judas, o Iscariotes, o traidor de nosso Senhor. E, como é sabido, desesperado, se enforcou. Conta-se de outro criminoso que, tendo assassinado uma criança, sentiu remorsos tão horríveis que, para acalmá-los, se fez religioso, mas nem no claustro encontrou paz. Foi ter com o juiz e declarou-lhe o seu delito, pelo qual foi condenado à morte. Que é a alma privada de Deus? Um mar tempestuoso, diz o Espírito Santo. Se alguém fosse convidado a uma festa, baile ou concerto e ali lhe tivessem atado mãos e pés com ligaduras, poderia desfrutar daquela diversão? Tal é a situação do homem que vive na abundância dos bens do mundo sem possuir a Deus. Percebe a diferença? O problema não está em fruir dos bens deste mundo. Está em querer apegar-se aos bens do mundo sem buscar possuir a Deus em primeiro lugar. Ou seja, ao invés daqueles bens nos ajudarem a nos aproximarmos mais de Deus, a sermos mais amigos dele, que foi a finalidade pela qual Deus pôs tais bens nas nossas mãos, a gente acaba usando esses bens para nossa própria condenação. Porque nos fazemos inimigos de Deus, trocando Deus por essas coisas, né? Bom, tal é a situação do homem que vive na abundância dos bens do mundo sem possuir a Deus. Coma, beba, dance, ostente ricos vestidos, receba honras, ocupe altos cargos e adquira dignidades, mas jamais gozará paz. É importante dizer, né? Enquanto distante de Deus, nem paz nessa vida e muito menos na eternidade. A paz vem unicamente de Deus, e Deus a dá àqueles que o amam, não a seus inimigos. Os bens deste mundo, diz São Vicente Ferrer, são todos exteriores, não entram no coração. Aquele pecador ostenta talvez vestidos bordados e anéis de diamantes, tem mesa esplêndida, mas o seu pobre coração se conservará cheio de espinhos e de fel. Vê-lo-eis, por isso, sempre inquieto, mesmo no meio de tantas riquezas, prazeres e divertimentos. E nem precisa ter anel de diamante, né? Vamos combinar que muita gente que tem bem menos posses, né, vive desse jeito. E não é por simplicidade ou qualquer coisa assim, não. É porque justamente se apegam demais a essas coisas, buscam demais os confortos dessa vida e se esquecem de buscar aquilo que de fato traz a paz para si, né? A menor contrariedade se impacienta, se enfurece como um cão hidrófobo. Hidrófobo, aquele cão raivoso, sabe? Capaz de transmitir aquela doença chamada raiva. Aquele que ama a Deus se resigna e se conforma à vontade divina na adversidade e encontra paz e consolo. Isto, porém, não pode fazer aquele que é inimigo da vontade de Deus. E por isso não encontra meio de se tranquilizar. Este desgraçado serve ao demônio, tirano cruel, que lhe paga com aflições e amarguras. Cumpre-se deste modo a palavra do Senhor que diz: porquanto não serviste com gozo ao Senhor teu Deus, servirás a teu inimigo com fome, com sede, com nudez e com toda espécie de miséria. Quanto não sofre o vingativo depois de ser vingado? Depois de se ter vingado? Quanto o impudico apenas tenha conseguido seus intuitos? Quanto os ambiciosos e avarentos? Quantos seriam santos se sofressem por causa de Deus o que padecem para se condenarem? Quantos seriam santos se sofressem por amor de Deus o que padecem
para se condenarem. Vamos rezar juntos. Ó tempo que perdi! Senhor, quantos merecimentos para a glória teria eu agora acumulado se houvesse sofrido em servir-vos as aflições e trabalhos que padeci, ofendendo-vos? Ah, meu Deus, por que vos abandonei e perdi vossa graça? Por prazeres envenenados e fugitivos, que apenas desfrutados desapareceram e me deixaram o coração cheio de feridas e de angústias. Pecados meus, maldigo-vos e detesto-vos 1000 vezes, assim como bendigo vossa misericórdia, Senhor, que com tamanha paciência me tem sofrido. Amo-vos, meu Criador e Redentor, que por mim destes a vida, e por isso vos amo, arrependo-me de todo o coração de vos ter ofendido. Meu Deus, por que vos perdi? Por que vos substituí? Agora reconheço o mal que pratiquei e estou resolvido a perder tudo, inclusive a própria vida, do que perder vosso amor. Padre eterno, iluminai-me pelo amor de Jesus Cristo. Fazei-me conhecer o bem infinito que sois vós e a vileza dos bens que me oferece o demônio para me fazer perder a vossa graça. Amo-vos e desejo amar-vos cada vez mais. Fazei que vós sejais meu único pensamento, meu único desejo, meu único amor. Espero tudo da vossa bondade pelos merecimentos de vosso Filho. Maria, nossa Mãe, pelo amor que tendes a Jesus Cristo, peço-vos que me alcanceis luz e força para servir-vos e amar-vos até a morte. Ponto terceiro. Se todos os bens e prazeres do mundo não podem satisfazer o coração humano, quem o poderá contentar? Só Deus. O coração humano anda sempre à procura de bens que o possam saciar. Alcança riquezas, honras ou prazeres, mas não se satisfaz, porque tais bens são finitos e ele foi criado, o coração humano, foi criado para o bem infinito. Quando, porém, encontra Deus e se une a Ele, o coração humano se aquieta, acha consolo e não deseja nada mais. Santo Agostinho, enquanto se ateve à vida sensual, jamais gozou de paz. Mas, quando passou a entregar-se a Deus, fez esta confissão ao Senhor: Meu Deus, vejo agora que tudo é dor e vaidade, e que só vós sois a verdadeira paz da alma. Feito assim mestre por experiência própria, escrevia: Que procuras, homem? Procuras bens? Procura o único bem, bem no qual se encerram todos os demais. Depois de ter pecado, o rei Davi entregava-se à caça, distraía-se nos seus jardins e em banquetes, gozava de todos os prazeres de um monarca. Mas as festas, as florestas e as demais criaturas em que ele se comprazia não faziam senão dizer-lhe a seu modo: Davi, queres encontrar em nós paz e satisfação? Não te podemos contentar. Procura teu Deus, pois que unicamente Ele, só Ele te pode satisfazer. Por essa razão, Davi gemia no meio de seus prazeres e exclamava: Minhas lágrimas me têm servido de alimento dia e noite, e me dizem dia a dia: Onde está teu Deus? Como sabe Deus, ao contrário, contentar as almas fiéis que o amam. São Francisco de Assis, que abandonou tudo por causa de Deus, achava-se descalço, meio morto de frio e de fome, coberto de farrapos, mas só ao proferir as palavras: Meu Deus e meu tudo, já sentia gozo inefável e celestial. São Francisco de Borja, que durante suas viagens de religioso muitas vezes teve de pernoitar sobre um monte de palha, experimentava tamanha consolação que o privava de dormir. Da mesma maneira, São Felipe Neri, despojado e livre de todas as coisas,
não conseguia repousar à vista dos consolos que Deus lhe dava em tal escala, que dizia: deixai-me descansar, meu Jesus. O padre jesuíta Carlos de Lorena, da família dos príncipes de Lorena, punha-se às vezes a dançar de alegria quando entrava em sua pobre cela. Nas Índias, São Francisco Xavier, no meio de seus trabalhos apostólicos, descobria o peito exclamando: basta, Senhor de consolações, que meu coração já não a suporta. Santa Teresa dizia que dá mais contentamento uma gota de celestial consolação que todos os prazeres do mundo. Efetivamente não podem faltar as promessas do Senhor, que ofereceu dar, ainda nesta vida, aos que renunciam por seu amor aos bens da terra, o cêntuplo de paz e de alegria. Que andamos, pois, a procurar tanto? Procuremos a Jesus Cristo, que nos chama e diz: vinde a mim, todos os que estáis carregados e fatigados, e eu vos aliviarei. A alma que ama a Deus encontra essa paz que excede todos os prazeres e todas as satisfações que podem vir do mundo e dos sentidos. É verdade que nesta vida até os santos têm que sofrer, porque a terra é lugar para merecimentos e não se pode merecer sem sofrer. O sofrimento nesta vida, ele não é exceção, né? É a regra. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, né? Porque tem umas certas correntes protestantes que se dizem cristãs que querem eliminar o sofrimento da vida humana e diz que uma vida sem sofrimento é uma vida abençoada por Deus. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. As bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes vêm na forma de sofrimento, porque pelo sofrimento nós merecemos, né? Se amamos, se não escolhemos sofrer como quem ama, em vez de sofrermos como egoístas, nosso sofrimento tem valor diante de Deus. Ou seja, se eu sofro, mas uno o meu sofrimento aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, isso tem muito valor, porque em vez de reclamar, eu começo a agradecer. E Deus olha com amor isso porque nos leva para poder completar, como diz São Paulo, na carne dele, aquilo que falta aos sofrimentos de nosso Senhor. Depois um dia vai ser legal a gente conversar a respeito disso, mas por enquanto vamos retomar aqui. Mas é importante ter isso em mente, né? Uma vida abençoada não significa necessariamente uma vida sem sofrimentos, mas uma vida de quem ama a Deus e por causa de Deus ama aos outros e a si próprio, né? Mais aos outros e mais a Deus do que a si mesmo. É verdade que nesta vida até os santos têm que sofrer, porque a terra é lugar para merecimentos e não se pode merecer sem sofrer. Diz contudo São Boaventura que o amor divino é semelhante ao mel que torna doces e agradáveis as coisas mais amargas. Quem ama a Deus ama a sua divina vontade, e é por isso que goza espiritualmente nas próprias tribulações, porque sabe que, resignando-se, agrada e compraz ao Senhor. Ó meu Deus, os pecadores desprezam a vida espiritual sem tê-la experimentado. Venho somente, diz São Bernardo, as mortificações que sofrem os amigos de Deus e os deleites de que se privam, mas não consideram as inefáveis delícias espirituais com que o Senhor nos cumula e acaricia. Ah, se os pecadores provassem a paz de que desfruta a alma que só ama a Deus. Experimentai e vede, diz Davi, quão suave é o Senhor. Começa, pois, meu irmão, a fazer meditação diária, a comungar com frequência, a visitar devotamente o Santíssimo Sacramento. Começa a desprezar o mundo e a entregar-te a Deus e verás como o Senhor te dá, no pouco tempo que lhe consagras, maiores consolações que todas as que o mundo te deu com os seus prazeres. Provai e vereis. Quem não experimentar não poderá compreender o quanto Deus sabe contentar uma alma que o ama. Eu, por experiência própria, posso dizer que isso é verdade, né? Por trás das câmeras, de quem
assim, fora daqui, minha vida também não é uma vida de facilidades, é uma vida de muitas amarguras. Algumas exteriores, muitas interiores, né? E é um exercício de aprender a lidar com isso. Porém, todas as vezes que eu paro um instante para ficar a sós com Deus, ali não é que os meus problemas se resolvem, mas eu experimento o cuidado de Deus para comigo e a força como um pai que diz para o filho: vai lá, filho, você vai conseguir, eu vou te ajudar, você não está só. Então, por experiência própria, esse exercício que Santo Afonso nos propõe, eu posso dizer, é verdade. Isso funciona, é assim mesmo. Então, por experiência própria, eu posso dizer: não sofra em vão. Sofra com Deus, não sofra sozinho, né? Sofra sim, mas não como egoísta. Sofra como quem nunca deixa de amar. Sofra como quem escolhe amar a Deus sobre todas as coisas e amar a todos os outros por causa dele. Isso faz toda a diferença nos nossos dias, né? Vamos rezar juntos então. Meu amantíssimo Redentor, quanto fui cego ao apartar-me de vós, sumo bem, fonte de todo consolo, entregando-me aos pobres e miseráveis prazeres do mundo. Minha cegueira assombra-me, porém, mais ainda a vossa misericórdia que com tanta bondade me tem suportado. Agradeço-vos de todo o coração por me ter desfeito conhecer meu triste estado e o dever que me impele a amar-vos cada vez mais. Aumentai em mim o desejo e o amor. Fazei, ó amabilidade infinita, que, elevando eu de vós, considere que nada mais tendes a fazer para ser amado por mim e que desejais o meu amor. Se quiserdes, podereis purificar-me. Purificai, pois, meu coração, caríssimo Redentor. Purificai-o de tantos afetos impuros que me não deixam amar-vos como quisera. Não conseguem minhas forças que meu coração se una inteiramente a vós e a vós somente ame. Deve ser este um efeito de vossa graça, para a qual não há nada de impossível. Desligai-me de tudo, arrancai-me de minha alma tudo o que não conduz a vós e fazei que seja inteiramente vosso. Arrependo-me de todas as ofensas que vos fiz e proponho consagrar o restante da minha vida ao vosso santo amor. Vós, porém, o haveis de realizar. Fazei-o pelo sangue que derramastes por mim com tanto amor e dor. Seja para a glória de vossa onipotência que meu coração outrora cativo de afeições terrenas arda doravante em amor por vós, ó bondade infinita. Mãe do belo amor, alcançai que por meio de vossas súplicas minha alma se abrase como a vossa em caridade para com Deus. Concluindo, encerrando então este nosso instante de oração, vamos rezar. Vamos rezar pelas santas almas do purgatório, de modo especial a cada um daqueles nossos entes queridos falecidos. Vamos rezar por nós, que estamos percorrendo esse itinerário de Quaresma rumo à Santa Páscoa, mas não só por nós, por todos aqueles que nos cercam, em casa, no trabalho, na vizinhança. Vamos rezar por todos os que pedem as nossas orações, às vezes sem palavras. Às vezes alguém que nos trata mal, que nos responde mal, é uma pessoa que não sabe, mas ela mesma está pedindo ajuda. Porque se aquilo não é bom, ela não deveria estar fazendo, não é? Vamos rezar por essas pessoas que nos fazem mal. Vamos rezar por aqueles a quem nós ainda não amamos. Vamos rezar por aqueles que nos odeiam. Vamos rezar por todos os que precisam de conversão, salvação e santificação. De modo especial os moribundos, que estão para se despedir deste mundo, para que não morram inimigos de Deus. E todos nós, então, tenhamos a conversão
E especificamente hoje, tendo refletido sobre esse tema que Santo Afonso nos propôs, vamos pedir que ele nos ajude a viver estes propósitos. Santo Afonso diz assim: começa, pois, meu irmão, se quem não começou não tem o hábito, né, para que comece, e para aqueles que já começaram, que procurem, que já observam isso, que possam fazê-lo de modo cada vez melhor, mais intenso e mais profundo. Não necessariamente fazer mais, que também é possível, né? É possível rezar, assim, se a pessoa para rezar 5 minutos, pode rezar 15, por exemplo, né? Se reza 15 minutos, pode rezar meia hora, pode se organizar para isso, né? Às vezes olha no celular, está gastando mais tempo no Instagram à toa, com coisa que não vai levar a lugar nenhum, às vezes está até perdendo a gente, né? Então, tempo tem. A gente consegue se organizar em torno disso, não é? Então vamos pedir que Ele nos ajude, que o bom Deus nos ajude a viver esses propósitos. Começa, pois, ou continue melhor, pois, meu irmão, a fazer meditação diária, a comungar com frequência, se não com tanta frequência como todos os dias, como eu já disse que quero voltar a fazer, assim que tiver oportunidade, pelo menos aos domingos e os dias de preceito, e sempre ter vontade e saudade daquele momento, né, de participar da Santa Missa, que Ele nos proporcione isso, né? Nos ajude a visitar devotamente o Santíssimo Sacramento, mesmo que seja uma visitinha, para entrar numa igreja e ir lá no sacrário e falar: Senhor, vim aqui para poder dizer que te amo, né? Se não dá tempo, né, de fazer nenhuma outra oração, Senhor, vim aqui para te dizer que te amo. Faz o sinal da cruz e volta para os afazeres, né? Começar a desprezar o mundo e entregar-te a Deus. Começar a desprezar o mundo aqui, às vezes a gente pensa nos casos mais emblemáticos, por assim dizer, né? A gente pensa naquelas pessoas que deixam os seus trabalhos, deixam a sua vida e vão se tornar religiosos, né? Seja religioso ou religiosa, ou vão se tornar sacerdotes, né? Mas às vezes não é isso, tá? Não são só esses casos, né? Desprezar o mundo significa, por exemplo, dar mais atenção aos filhos do que ao Instagram, né? É ver menos vídeos no YouTube e viver mais a vida real dentro de casa, entende? É ver menos, é se distrair menos e focar mais no trabalho e procurar agradar a Deus com o trabalho. Dessas formas, a gente vai desprezando o mundo, né? E cumprindo os nossos deveres, né? Principalmente nós que somos leigos e estamos sujeitos a tantas distrações, vamos cumprindo os nossos deveres, entregando-nos ao bom Deus, aos cuidados dele, querendo tudo fazer por amor a ele. Não só fazer bem feito, não só querer fazer bem feito, mas fazer é dizer para Deus: Senhor, neste dia, tudo o que eu fizer, todas as pessoas com quem eu encontrar, todas as conversas que eu tiver a ter, todo o meu trabalho, todos os meus estudos, absolutamente tudo que eu fizer, eu quero te entregar e quero que seja feito para o teu agrado, para a tua maior honra e para a tua maior glória, né? Verás, assim, como o Senhor te dá, no pouco tempo que lhe consagras, aquele instante em que você está só você e Deus, em que estamos nós a sós com Deus, maiores consolações que todas as que o mundo te deu com seus prazeres. Tudo aquilo que o Instagram te roubou, te enganou, né? O Instagram, o YouTube mesmo, né? Aqueles vídeos mais curtos. Essas formas de dopamina rápida, né? Que tanto nos distraem hoje, tudo isso nos rouba muito, mas Deus nos dá muito mais, se a gente se dedica a procurá-lo, né? Que Ele nos ajude, porque parece simples, mas às vezes a gente simplesmente não tem força, né? Não tem força. Mas Santo Afonso nos desafia: provai e vereis. E eu sou testemunha disso. Vale a pena. Funciona. Vamos rezar então? Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Pio de Petreutina, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Todos os santos, os quais Santo Afonso mencionou hoje nesta consideração, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos, no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos mais uma semana, nós estamos então terminando a terceira semana da Quaresma, amanhã já é o Domingo da Alegria, o quarto domingo, né? Estamos já nos encaminhando Estamos entrando na segunda metade da Quaresma e aos poucos esse mistério vai se tornando cada vez mais intenso e profundo para todos nós. Dia de Santa Missa, né? Participe bem. Logo, logo, quem ainda não se confessou, né? É bom que já prepare o seu exame de consciência, faça, né? Se arrependa dos seus pecados, vá se confessar para se preparar dignamente para viver a Santa Páscoa. Bem? Deus abençoe cada um, a você, a sua família, aos seus, que te socorra em todas as suas necessidades. Rezemos uns pelos outros. Deus te abençoe até a próxima meditação de Santo Afonso Maria de Ligório sobre as verdades eternas do seu livro Preparação para a Morte, livro do nosso instante diário de retiro quaresmal neste ano de 2026. Deus te abençoe. Tchau!